Hoje pela manhã, na reflexão que eu fiz aqui sobre as mães, eu mencionei esse texto en passant. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos ao longo desse ano, e eu falei sobre o texto em que a mãe e os irmãos de Jesus foram à casa em que ele estava pregando e pediram para que avisassem ele lá dentro, que estavam pedindo que ele saísse. Eu gostaria essa noite de refletir sobre esse texto que se encontra no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Eu quero ler com vocês primeiro os versos 20 e 21. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 20 e 21. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Isso era o que a própria família de Jesus pensava sobre Jesus. Ele está fora de si. Agora, avance até o verso 31, onde a gente lê o seguinte: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha, há algumas coisas aqui nesse texto que eu acredito são bastante relevantes e até bem sugestivas para vários setores da nossa vida, mas muito especialmente no que se refere ao lar, já que nós estamos no Dia das Mães, e mãe reporta a casa, e Jesus estava numa casa falando, reporta lar, reporta família, reporta amor de família, reporta relacionamento familiar. Há algumas coisas aqui que a gente pode aprender nesse texto sobre tudo isso. E eu gostaria de destacar isso essa noite. Há pelo menos 4 coisas que eu quero compartilhar com vocês a respeito desse texto. No Evangelho de Marcos, eu já disse aqui que nós, lendo o Evangelho de Marcos, nós vamos percebendo que é um texto de muita ação, muito movimento. Ele é um texto enxuto, resumido, sintético, exprimido, né? Não é um texto com discursos de Jesus muito longos, como acontece, por exemplo, com o Evangelho de Mateus, nem de muitas parábolas, como acontece com Lucas. É um evangelho muito simples, destacando as principais ações de Jesus em seu ministério. E aqui nós temos algumas coisas do ministério de Jesus que a gente precisa entender. A primeira coisa que chama a nossa atenção, muito especialmente quem vem da ideia, né, de uma submissão muito absoluta de Jesus a seus pais, a José e muito especialmente a Maria. Normalmente a ideia que nós temos é essa. Há 2 textos na Bíblia que nos estranham muito. O primeiro é em Lucas, quando Maria, preocupada por Jesus ter se perdido dela e do pai, vai encontrar Jesus no templo, discutindo com os teólogos. E aí ela diz para ele: como é que você faz isso? E desaparece, e nos deixa preocupados. E Jesus responde para ela:
qual é o meu negócio com você? O que é que eu tenho a ver com você? E essa resposta de Jesus parece muito estranha, porque parece uma resposta mal criada de um filho que não respeita a mãe na sua preocupação. Mas esse objetivo de Lucas mostrar exatamente o que Marcos está mostrando aqui. Porque Maria e os irmãos de Jesus estavam preocupados com aquilo. Olha, vocês viram? O texto começa a dizer que eles estavam tão cercados de gente o tempo todo, e falando, e curando as pessoas, e ensinando as pessoas, que nem ele e nem seus discípulos tinham tempo de comer. Agora, você quer uma coisa que infernize mais uma mãe do que ver o filho não comer direito? Não é? Infernizar uma mãe é ver o filho não comer direito. E essa foi a preocupação de Maria, pelo menos uma delas, né? Os irmãos de Jesus não. Os irmãos de Jesus começaram a julgar Jesus como um fanático religioso que estaria fundando uma nova religião e angariando seguidores e prometendo o que não podia prometer e falando o que não podia falar e desagradando os líderes religiosos. Então, juntou tudo isso e eles foram procurar Jesus naquela casa em que eles estavam. Mas Marcos usa esse texto para mostrar a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje. Fica nesse texto muito claro que Jesus começa a mostrar a sua identidade singularíssima, ímpar, diferente de tudo o que a sua família podia esperar dele. Apesar das expectativas que sua mãe tinha para com ele, ou apesar das expectativas que seus irmãos tinham para com ele, Jesus aproveita esse momento para dizer uma coisa: olha, mais alto do que a minha ligação de sangue com vocês, mais alto do que os meus laços familiares com vocês, fala o compromisso que me trouxe aqui. Fala o meu desejo de cumprir a missão que o Pai Celestial me deu. Então esse texto começa mostrando, em primeiro lugar, a lucidez plena que Jesus tinha da sua missão. De ser ele filho de Deus acima de qualquer coisa, de estar aqui como Deus encarnado, mas não de forma definitiva, de uma forma transitória, como realmente foi. Jesus Cristo veio cumprir uma missão. Jesus não veio como nós chegamos. A gente não chega aqui para cumprir uma única missão na vida. Nós chegamos aqui para viver, e nessa jornada que passamos aqui, experimentamos diversas coisas. Algumas coisas dão certo, outras não, mas principalmente a gente chega aqui, a gente nasce e vive na expectativa de que vamos viver. Jesus Cristo chegou aqui e começou a viver na expectativa de que ele ia morrer, na certeza de que a sua missão ia levá-lo à morte. Essa é a primeira coisa. Jesus começa a aproveitar para mostrar que ele era totalmente diferente de tudo que a sua família podia esperar dele. E que o seu compromisso não era com a família. O seu compromisso não era atender às expectativas da família, o seu compromisso era cumprir a vontade do Pai Celestial. Essa é a primeira coisa que esse texto deixa claro, quem é Jesus e o que Jesus veio fazer. A nossa vida cristã, o nosso discipulado, o fato de seguirmos a Jesus, tem que começar desse ponto. Quem é Jesus para você? Não adianta você querer forjar sua vida religiosa. Não adianta você querer fazer planos para viver sua fé cristã. Não adianta você querer se planejar como discípulo de Jesus. E não adianta você estar cheio de intenções para com a igreja
e para com sua espiritualidade, se você não souber primeiro quem é Jesus na sua vida. As pessoas estão preocupadíssimas hoje com espiritualidade. Espiritualidade hoje é assunto da moda. Você vê pessoas falando da sua espiritualidade, da busca do espiritual, da busca da experiência com o transcendente, com o místico. É isso que as pessoas estão buscando hoje. Olha, nada disso faz sentido enquanto não se começa a partir de Jesus. Jesus é o ponto inicial de qualquer espiritualidade, entende? Ele é o ponto inicial de qualquer experiência de fé. Ele é o ponto inicial de qualquer discipulado. Ou a gente passa por Jesus, ou não tem onde chegar. É isso que a família dele não entendia. E é isso que ele vinha mostrar. A minha ligação com vocês, ela é relativa. Absoluta é a minha ligação com o Pai. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente nota aqui é que, vejam, Jesus estava numa casa lotada de gente. O texto diz que era uma multidão, cercado permanentemente por uma multidão. Gente que cria nele, que acreditava nele, que o ouvia, que prestava atenção nele, que queria acreditar no que ele ensinava, gente assim. Mas a sua própria família não cria nele. Seus irmãos pensavam que ele fosse um fanático, um louco. Sua mãe preocupadíssima com as estrepolias que ele estava aprontando. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que aconteceu com Jesus, acontece com a gente. Sabia? Às vezes as pessoas de fora acreditam muito mais em você do que sua própria família. Às vezes você ganha muito mais gente para o Evangelho e consegue testemunhar para muito mais gente do que para a sua própria família. Às vezes tem muito mais gente que leva a sua fé a sério do que sua própria família, mas não só no que se refere a isso, não. Às vezes é a nossa própria família que não acredita nas nossas intenções. Às vezes as pessoas de fora conseguem compreender muito melhor nossos sentimentos do que nossa própria família. Às vezes as pessoas de fora nos conhecem muito melhor do que nossa própria família. Eu estava conversando um dia desses com um rapaz que conseguiu até alguma coisa na vida. Ele estava bastante satisfeito com o que ele tinha conseguido. Mas ele disse o seguinte: olha, se dependesse da minha família, eu não conseguiria nada. Eu consegui porque eu me libertei da influência que eles tinham sobre mim. Porque eu passei a minha infância inteira ouvindo meus pais me dizerem: você nunca vai ser nada na vida. Eu passei a minha infância inteira ouvindo meus pais fazerem pouco de mim. Eu passei a minha infância inteira sentindo que meus pais não acreditavam nas minhas capacidades. E eu resolvi vencer isso. E se eu sou hoje alguma coisa, e se eu conquistei alguma coisa hoje, não foi por causa da minha família, foi por causa dos de fora que acreditaram em mim, porque a minha própria família nunca acreditou que eu fosse capaz. Bom, e isso parece que é o que estava acontecendo com Jesus. A multidão toda ao redor de Jesus querendo ouvi-lo e a sua própria família sem acreditar nele. Talvez você esteja vivendo uma experiência dessa e talvez esteja até se desanimando por causa disso. A sua própria família não acredita em você. E às vezes você lá fora consegue abençoar tanta gente e consegue alcançar tanta gente e se tornar uma bênção de Deus para tanta gente, mas a sua família não crê. Você consegue levar tanta gente a Jesus, mas não consegue levar a sua família. O Senhor Jesus passou por isso. Ele chegou até a dizer, quando ele foi a Nazaré, que foi a cidade onde ele cresceu, e não quiseram recebê-lo, Jesus disse assim: um profeta não é ouvido na sua própria casa. E é isso que acontece.
Mas o importante é continuar. Jesus não se deixou abater por isso, não. Estava lá sua mãe e seus irmãos dizendo: é um louco, vamos levá-lo para casa. Mas Jesus não se deixou abater por isso, não. A terceira coisa que a gente vê nesse texto é que Jesus estava dentro da casa. Há vários textos no Evangelho de Marcos que repetem essa cena, Jesus dentro da casa. Em Cafarnaum, Jesus Cristo transformou a casa de Pedro no seu quartel-general. De dentro da casa de Pedro, ele planejou tudo o que ele faria na Galiléia inteira. E Marcos vai narrando as passagens de Jesus pelas casas. Jesus vai passando pelas casas, ou então vai sendo convidado pelas pessoas para irem para as suas casas. Então a casa tem um lugar muito interessante no Evangelho de Marcos. E nesse texto, tudo isso aqui está acontecendo numa casa. Aquele paralítico que foi levado para Jesus por um telhado, era uma casa que Jesus estava. Então vejam, é importantíssimo que nós compreendamos que antes de qualquer lugar em que Jesus tenha de estar, o lugar principal onde Jesus precisa estar é na nossa casa, é na nossa família, é no nosso relacionamento como cônjuges, no nosso relacionamento como pais e no nosso relacionamento como filhos. É ali que Jesus começa, é na casa, dentro de casa. A gente precisa levar Jesus para dentro da casa. Jesus estava lá dentro, quando tudo isso aconteceu. Como é que você quer que a sua família mude, se você não leva Jesus para dentro de casa? Não é pendurar um retrato de Jesus lá, não. Muita gente pensa que é. E nem é deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 lá na sala, não. Muita gente pensa que é. Não é isso, não. É fazer com que os ensinos de Jesus sejam conhecidos dentro da casa. A gente leva Jesus para dentro da casa quando ensina nossos filhos a respeito do Evangelho. A gente leva Jesus para dentro da casa quando a gente se trata em família como o Evangelho ensina. A gente leva Jesus para dentro da casa quando a gente evita injustiças. A gente leva Jesus para dentro da casa quando a gente é misericordioso dentro de casa. A gente leva Jesus para dentro da casa quando a gente é pacificador dentro da casa. A gente leva Jesus para dentro da casa quando a gente é manso dentro da casa. A gente leva Jesus para dentro da casa quando a gente é puro dentro da casa. A gente leva Jesus para dentro da casa quando a gente ensina a palavra de Deus aos nossos filhos dentro da casa. É importantíssimo que Jesus esteja dentro da casa. É dentro da casa que Jesus precisa estar. Mas ele só vai estar dentro da casa se nós o levarmos para lá. São os pais que levam Jesus para dentro da casa. São os pais que tomam a iniciativa de lerem a palavra e de orarem com seus filhos, para que Jesus esteja dentro da casa. Aí acontece o seguinte: quando Jesus está dentro da casa, as pessoas, quando saem da casa, levam Jesus com elas. Quando Jesus está dentro da casa, os nossos filhos, quando tiverem de sair e viver suas vidas, eles vão sair e viver suas vidas com aquilo que eles ensinaram, com o que eles aprenderam. Então é preciso que Jesus esteja dentro da casa. A gente faz o caminho inverso. A gente acha que trazer a criançada para a igreja já resolveu.
Tem muita gente que acha que os filhos estando na igreja já é suficiente. Não. Mais importante do que os filhos estarem na igreja é Jesus estar lá na sua casa. Mais importante do que seus filhos ouvirem a palavra de Deus na igreja é seus filhos ouvirem a palavra de Deus em casa. Não tem para onde fugir. Então é preciso que Jesus esteja dentro da casa. E por último, apenas para a gente encerrar aqui a análise desse texto, e talvez a coisa mais importante que a gente descobre aqui. Quando Jesus Cristo sabe que sua mãe e seus irmãos estão lá, e quando ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aponta para aquelas pessoas e diz assim: estes aqui são minha mãe e são meus irmãos. Quando Jesus faz isso, ele está dizendo o seguinte: a nossa familiaridade com Jesus não é por uma questão de ligação religiosa, no caso ali de sangue. Jesus está dizendo: minha mãe e meus irmãos não são minha família por causa do sangue. A familiaridade com Jesus não é por causa da ligação formal. A familiaridade com Jesus é por causa da nossa submissão a Ele, da nossa obediência aos seus ensinos. O que Jesus, em outras palavras, está dizendo é o seguinte: ligações meramente formais com Ele não adiantam. Dizer, eu nasci na igreja, não diz muita coisa. Dizer, a minha família é uma família de crentes, não diz muita coisa. Dizer, meus pais são membros de uma igreja, não diz muita coisa. Porque não são essas as ligações da gente com Jesus. Não é isso que cria a nossa familiaridade com Jesus. Jesus deixa bem claro o seguinte: a nossa familiaridade com Jesus é criada quando nós obedecemos a sua palavra. É quando nós cremos e obedecemos a sua palavra que nós somos parentes dele. E ele nos considera como seus irmãos, como suas mães, como seus pais, isto é, ele nos considera como sua família. Nós somos família de Jesus quando nós nos submetemos ao que ele ensina. Então veja, a primeira coisa que a gente percebe aqui é o lugar que Cristo ocupa na nossa vida. Quem é Jesus para você? Isso ele já deixou bem claro para Maria, para seus irmãos e para todos eles. Quem é que sou eu para você? Se eu sou só o filho de Maria ou irmão de Tiago, isso não quer dizer nada. Quem é que você crê que eu seja? Quem é Jesus para você? Segunda coisa, Jesus Cristo nos ensina que às vezes a nossa própria família não nos reconhece, nem nos entende, nem nos compreende. Isso aconteceu com ele. E não é por causa disso que a gente deve se abalar. Não é por causa disso que a gente deve desanimar. Às vezes isso serve até como elemento de motivação. Eu vou mostrar para minha família quem eu sou. Terceiro, o lugar de Jesus é dentro da casa. Ele deve estar dentro da casa, porque é dentro da casa que as coisas acontecem, para depois acontecer fora da casa. As coisas só vão acontecer fora da casa se primeiro elas acontecerem dentro da casa. E quarto, a nossa familiaridade com Jesus não é na formalidade religiosa, mas no relacionamento que temos com Ele.
na obediência aos seus ensinos, no conhecimento da sua palavra. Eu sei que cada um de nós, e cada um aqui, experimenta a realidade em família. E muito do que a gente vê aqui nesse texto, e muito do que a gente ouviu aqui hoje, tem a ver conosco e com o nosso relacionamento em família. Essa noite, eu queria convidar você para que você deixasse Jesus dentro da sua casa, para que pais aqui priorizassem a presença de Jesus dentro da casa, para que cônjuges aqui priorizassem a presença de Jesus no seu relacionamento, para que filhos aqui priorizassem a presença de Jesus em suas vidas. Essa noite, eu gostaria que você saísse daqui com a certeza de que você tem mais do que uma ligação formal com Jesus. Não é o fato de ter sido batizado, nem é o fato de ser membro de uma igreja, mas é o fato de pertencer a Ele, de se relacionar com Ele. Essa noite, eu gostaria de convidar você a abrir a porta da sua casa para que Jesus abençoe a sua vida e a sua família, a deixar que Jesus faça uma obra lá, porque é só Ele que pode fazer, é só Ele que pode operar coisas que muitas vezes nós não podemos. Quem sabe muitos aqui estão orando e esperando muitas coisas acontecerem na sua família, mas enquanto Jesus não tiver espaço para agir lá dentro, nada vai acontecer. É preciso que nessa noite você, acima de tudo, creia e espere que o Senhor Jesus faça uma obra na sua casa a partir da sua própria vida, a partir do que você é e a partir do que você pode ser nas mãos de Jesus. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e quero convidar você a, nessa noite, deixar que Jesus faça uma obra na sua casa. Como eu disse, nós estamos aqui no Dia das Mães, e nesse Dia das Mães a gente lembra de família, e quando a gente pensa em família, a gente pensa numa série de coisas que a gente gostaria que acontecesse, mas é preciso que Jesus esteja lá dentro agindo, que Jesus esteja operando. Se nessa noite você chegou aqui, se sentou, assistiu esse culto, mas deseja que Jesus haja na sua família, transforme sua família, e a partir da sua própria vida. Se você sabe que alguma coisa ali precisa mudar, e quer Jesus dentro da sua casa, essa é a hora. É hora de você dizer: Senhor Jesus, venha. Senhor Jesus, age em minha família. Senhor Jesus, opera em minha família. Então eu quero convidar você a que oremos juntos por isso, a que você transforme o seu desejo num ato, numa ação concreta, a que você essa noite não só fique desejando que essas coisas aconteçam, mas deixe Jesus fazer e deixe Jesus agir. Então, se nessa noite você quer que Jesus haja na sua família, haja na vida da sua família, se nessa noite você quer que dentro da sua casa a presença de Jesus possa ser algo concreto, verdadeiro, eu quero orar por você agora. Pode ficar em pé aí no lugar em que você está. Se nessa noite você quer isso, é só se levantar. Eu quero orar por você e orar pelo seu desejo de abençoar a sua família através da presença de Jesus aqui. Isso, vá se levantando, fique em pé. Isso. Ele estava dentro da casa, e Ele quer estar dentro da sua casa. Isso, vá se levantando, vá atendendo a esse chamado do Evangelho. Eu quero orar por você agora. Deus querido, Tu